Jogador de futebol, sinônimo de fama, habilidade, status ou até mesmo riqueza, mas alguns se destacaram por outro motivo. Atrás das câmeras, nem todos são aquilo que aparentam. Muitos são verdadeiros monstros, e no vídeo de hoje vamos te contar os 5 jogadores que cometeram crimes horríveis. Salve, salve resenháticos, aqui quem fala é o Bruno. Salve, salve resenháticos, aqui quem fala é o Jefão. E no vídeo de hoje vamos mostrar para vocês que nem sempre jogadores de futebol são uma fonte de inspiração. Muitos deles cometem crimes horríveis. Mas antes da gente começar a contar essas histórias horríveis para vocês, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Então apague as suas luzes, fique confortável, porque o último cometeu o crime mais horrível que você pode imaginar. Christopher Metzelder, zagueiro alemão que disputou a Copa do Mundo de 2006, a Copa da Alemanha, e teve grande destaque nesse Mundial, inclusive foi transferido para o Real Madrid no mesmo ano. Mas ele não rendeu as expectativas do clube, e teve uma campanha bem abaixo e várias lesões. Inclusive ele acabou em 3 temporadas fazendo apenas 26 jogos, e em 2010 ele voltava para o time do seu país, o Schalke 04, clube que ele defendeu no início da sua carreira, e após 3 anos ele se transferiu para um clube ainda menor, TuS Halter. E no mesmo ano, em 2013, ele aposentou aí as chuteiras com apenas 32 anos de idade. E anos depois, após ficar um tempo sumido da mídia, ele reapareceu. Em meados de 2019, ele foi contratado para ser um comentarista de uma emissora alemã chamada ARD. Pouco tempo depois, no final do ano, ele trocou de emissora e foi trabalhar como comentarista ainda, já numa emissora maior chamada Sky Sports. Tudo estava indo bem, uma carreira de um ex-jogador que vira comentarista, porém a sua esposa fez uma acusação sobre ele, inclusive pediu para a polícia fazer investigações, acusando o mesmo de ter envolvimentos com drogas e pornografia infantil. E naquela época ele era presidente do seu último clube, o TuS Halter, e estranhamente pediu a demissão do seu cargo, pediu para sair da emissora. Muitos achavam que era apenas uma denúncia falsa para atingir o jogador ou até mesmo extorquir dinheiro dele. Mas o que ficou mais estranho ainda foi quando 3 testemunhas confirmaram que realmente tiveram acesso a esses conteúdos aí de pornografia infantil. E as investigações foram ficando mais sérias. E ao entrar em contato com a primeira testemunha, a polícia recebeu aí a notificação que a primeira testemunha tinha recebido 10 fotos desses conteúdos infantis. A segunda testemunha havia recebido 16 fotos e 2 vídeos, e a terceira testemunha havia recebido também uma foto. E ao entrar mais a fundo ainda nessas investigações, a polícia acabou achando aí no celular de Christopher mais de 300 arquivos dessa naturalidade. Os advogados dele negaram as acusações, porém 2 anos depois de toda essa história aí, em 29 de março de 2021, Christopher acabou confessando que ele realmente compartilhou esses arquivos. Também disse que ele já teve experiências com fantasias extremas em bate-papos com menores de idade. Após isso, ele acabou tendo a sua pena decretada, porém ficou apenas 10 meses na cadeia e acabou sendo liberado. Hoje desconhece totalmente o paradeiro de Christopher. Mas na sua opinião, você acha que essa pena foi justa? Deixe aí nos comentários. Robson de Souza, popularmente mais conhecido como Robinho, foi um ídolo do nosso futebol brasileiro, inclusive participou de 2 Copas do Mundo, teve atuações espetaculares na Europa, inclusive já jogou até no poderosíssimo Real Madrid. No Brasil, fez brilhar o seu futebol no Santos, porém o mesmo condenado a 9 anos de prisão na Itália. Em 2013, quando atuava pelo Milan da Itália, Robinho e outros 2 jogadores decidiram ir para uma boate em uma noite normal na Itália. Chegando lá, eles encontraram com uma garota albanesa de 23 anos. Essa garota estava lá pois estava comemorando seu aniversário. E de acordo com o processo judicial, essa garota tinha sido forçada e coagida pelos jogadores a permanecer em uma orgia não consensual. O crime ocorreu no ano de 2013, mas somente em 2022 o Ministério da Justiça da Itália pediu a extradição de Robinho e de Ricardo Falcon, também jogador
e participante do crime. E em uma audiência, o Ministério da Justiça da Itália acabou condenando eles dois, e inclusive disse que teria mais jogadores que participaram desse crime. Porém, como eles haviam deixado a Itália na época das investigações, foram deixados de lado nas acusações, porém os seus nomes constam de forma oficial nesse processo da justiça. Os jogadores foram aí condenados sobre o artigo 609 bis italiano, que diz que quando duas pessoas ou mais forçam alguém a ter relações sexuais não consensuais, eles devem ser presos. Os dois tiveram pena de 9 anos de prisão e, além disso, uma multa de 60 mil euros, que equivale aí a mais ou menos 300 mil reais. Porém, nesse caso, os advogados de Robinho estão tranquilos, afinal o jogador está aqui no Brasil e a pena foi decretada lá na Itália. Para que o mesmo cumpra essa prisão, ele deveria voltar para a Itália, e o Brasil não extradita seus moradores, né, a sua população aqui, para cumprir penas em outros países, ou seja, ele tecnicamente ficaria impune sobre esse crime. Nesse caso aconteceu algo que nunca tinha acontecido antes. A Itália fez um pedido oficial para que o Robinho pagasse a sua pena em território brasileiro. E se isso for aceito, o ex-atacante do Peixe vai ter que cumprir a sua pena estando aqui no Brasil mesmo. O ano era 1987 e o famoso técnico Cuca era apenas um jovem jogador do Grêmio. O clube estava fazendo uma tour pela Europa e os jovens Eduardo Hamster, de 20 anos, Henrique Etes, de 21, Fernando Castoldi, de 22 e o próprio Cuca, com 24 anos, se hospedaram em um hotel metropolitano de Berna, na Suíça. E, de acordo com as autoridades alemãs, na época uma garota de 13 anos chamada Sandra Pfaffi contou à polícia que ela e seus amigos foram até o hotel metropolitano, pois queriam uma camisa ou até um autógrafo daqueles jogadores que ela havia assistido jogos do Grêmio e tinha se impressionado com o clube. E chegando lá, ao bater na porta do quarto 204, ela lutou para poder conseguir um autógrafo ou apenas uma camisa dos jogadores. 4 homens expulsaram os amigos da garota e forçaram ela a entrar para dentro do quarto e ter relações sexuais com eles. E os ataques duraram aí por cerca de 30 minutos. Após isso, a polícia levou os 4 jogadores, cada um para uma prisão diferente, e interrogaram intensivamente cada um deles. E isso, ao chegar aos ouvidos do presidente da FIFA, João Avelange, ele tentou meio que abafar o caso e falar que tudo não passou de um mal-entendido. Os próprios advogados dos jogadores também tentaram dar uma abafada no caso, dizendo que Sandra, uma garota de apenas 13 anos de idade, havia se oferecido para os 4 rapazes. Um jogador chamado China, que também atuava pelo Grêmio, disse que já tinha conhecido ela um ano anterior e tinha visto ela sair alegrona de dentro do quarto dos rapazes. Devido à magnitude de todo esse caso, os jornalistas lutaram para conseguir uma foto de Sandra. Porém, a única foto existente é essa que estamos mostrando para vocês. No dia 7 de agosto de 1987, os jogadores Eduardo e Henrique confessaram a relação sexual com a jovem garota, mas alegaram ser consensual. Em contrapartida, Fernando e Cuca negaram ter participado. Todos eles foram impostos aí no artigo 187 da lei suíça, onde consiste em pessoas que incitam menores de idade a ter relações sexuais devem pegar 5 anos de prisão. E após 20 dias, Fernando foi liberado e teve que pagar uma fiança aí de 4 mil dólares. Ele foi absolvido do caso, pois, segundo a justiça, ele teria ficado apenas como guarda-costas, enquanto os outros atletas praticavam as ações. Já Henrique e Cuca foram condenados a 15 meses de prisão lá na Suíça. Porém, ambos pagaram 8 mil dólares e puderam aguardar em liberdade até o final desse caso. E, com medo de represálias, se apresentaram com pedido de desculpas e voltaram ao Brasil. E ao descer aqui no aeroporto Salgado Filho, lá em Porto Alegre, para surpresa deles, jogadores foram recebidos aí por cerca de 500 torcedores do Grêmio e faziam festas com o retorno dos jovens. Nesse caso, eles foram recebidos normalmente pelo público brasileiro, muito pelo que a mídia fez naquela época. Eles propagaram essa notícia, fazendo parecer com que a garota de 13 anos
tivesse se oferecido aos jogadores. E muitos fãs do Grêmio não acreditavam que os jovens teriam feito uma coisa tão absurda. Além disso, a mídia também publicou reportagens mostrando que na Europa os jovens têm uma vida sexualmente ativa desde muito jovem, fazendo assim as pessoas acreditarem que realmente a garota tinha se oferecido aos jogadores. E os jogadores, vendo que não foram cancelados naquela época, eles viraram meio que heróis para os torcedores do Grêmio. Após 2 anos dos fatos, em 1989, os jovens tiveram a sua condenação efetuada lá na Suíça. Porém, como dissemos no caso anterior, o Brasil não extradita seus moradores, para cumprir pena em outros países. E após 15 anos da condenação, o crime acabou prescrevendo lá na Suíça, ou seja, os jovens já poderiam voltar ao país que nada seria feito. Já com Sandra, 2 anos após essa história, ela tentou suicídio e não se tem mais notícias dela hoje em dia, então não sabemos como que ela superou todos esses acontecimentos. Se você chegou até aqui, não se esquece de deixar o seu like se você não deixou ainda e se inscrever aqui no canal. Bruno Fernandes de Souza. Sem sombra de dúvidas, o caso mais conhecido até aqui, mas mesmo assim será citado. Mais conhecido como goleiro Bruno, o mesmo vem de uma família conturbada. Na infância, lidou com a sua própria mãe, que após uma festa atirou 5 vezes em uma mulher após ambas usarem drogas. Ela foi denunciada, porém nunca foi presa. No começo dos anos 2000, Bruno já estava passando por diversas categorias de base de clubes em Minas Gerais, como Venda Nova, Santa Cruz de Minas Gerais e Tombense. Em 2002, já na base do Atlético Mineiro, o goleiro Bruno foi detido em uma briga após o jogo. 3 anos depois, ainda pelo Galo, o goleiro Bruno alcançou aí a premiação de segundo melhor jogador do Brasileirão. Em fevereiro de 2005, o mesmo foi parado pela polícia, pode estar fazendo manobras perigosas com seu carro. Ele não gostou, acabou discutindo com a polícia e foi levado até a delegacia por desacato à autoridade. Depois desse episódio, o clube do Atlético Mineiro forçou a saída do jogador em uma transferência onde ele foi parar no Corinthians. Em 2007, o goleiro Bruno chegou no Flamengo e acabou se tornando o ídolo do clube. Porém, os problemas extracampo não acabaram. Um estudante acabou denunciando o jogador por agressão. O jogador teve que pagar aí uma multa de 2 salários mínimos e distribuir cesta básica para instituições do Rio de Janeiro. Além disso, em 2008, o goleiro Bruno fez uma festa e dessa festa todos os integrantes acabaram indo para a delegacia. A polícia chegou a alegar que houve agressões contra garotas de programa. E o goleiro, em sua defesa, alegou que era mentira, e não bateu nas garotas de programa e que bater em mulher era covardia. E além disso, disse que mesmo as garotas sendo garotas de programa, elas mereciam respeito. Em janeiro de 2009, o goleiro Bruno acabou conhecendo Elisa Samúdio. Em outubro do mesmo ano, o relacionamento veio à tona, depois dela alegar que sofreu agressão do mesmo. Em meados de 2010, teve um episódio que envolvia o atacante Adriano Imperador e sua esposa, e o goleiro Bruno deu a sua opinião sobre o caso. Disse que era algo normal, afinal, que homem que nunca saiu na mão com a sua mulher. Patrícia Amorim, que na época era presidente do clube do Flamengo, repreendeu severamente o goleiro Bruno, que imediatamente fez um pedido de desculpas de forma pública após as suas declarações. Em julho de 2010, se iniciou o caso mais famoso, de Elisa Samúdio. Ela tinha sido vista pela última vez no dia 4 de julho de 2010, no sítio do goleiro Bruno em Esmeralda, Minas Gerais. E após ser perguntado sobre a moça, o goleiro respondeu que ela tinha ido embora e que tinha deixado o seu filho com uma amiga em comum. No entanto, a esposa do goleiro Bruno, Dayana Rodrigues, era tida aí como uma das suspeitas de ter deixado a criança em uma favela de Ribeirão das Neves. E nessa altura, um jovem de 17 anos, que era primo do goleiro Bruno, disse que deu coronhadas em Elisa Samúdio. A pessoa foi levada desacordada para uma favela onde traficantes esquartejaram seu corpo e deram para Rottweilers comer. E os seus ossos foram concretados. Mas somente isso não foi o suficiente para a polícia, que abriu investigações durante anos. Até que em 2013, o goleiro foi condenado em uma pena que envolvia homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, que variava aí entre 22 anos de prisão.
A esposa do goleiro Bruno acabou sendo absolvida, porém, um ex-policial conhecido como Bola teve a sua pena decretada. Ele foi acusado por ter participado do crime contra Elisa Samúdio em 2013 e teve 20 anos de prisão. E a parte mais bizarra vem agora. Mesmo estando preso, o goleiro ainda recebeu um contrato dentro da cadeia do time de Montes Claros, da 2ª divisão. Porém, ele foi proibido de jogar. 3 anos depois, o goleiro recebeu um habeas corpus e foi imediatamente contratado pelo time do Boa Esporte. Porém, vários patrocínios foram contra a decisão do clube, assim fazendo com que o jogador tivesse o seu contrato rompido. O Superior Tribunal de Justiça acabou pedindo que Bruno voltasse para a prisão, mas no fim das contas ele ainda teve a sua pena reduzida. E em 2019, em regime aberto, o mesmo anunciou a sua aposentadoria e disse que iria focar apenas em empreendedorismo. Mas em janeiro de 2023, o mesmo voltou à mídia após negar pagar uma indenização de R$500 mil para Bruninho, filho de Elisa Samúdio, que até onde se sabe, filho também do goleiro Bruno. O mesmo pediu um DNA para comprovar a sua paternidade, que até o momento não tivemos acesso para passar o resultado do exame. Em todo caso, a justiça acabou sendo muito tardia. A Elisa Samúdio relatava várias vezes que era ameaçada pelo goleiro Bruno e nada foi feito. E enfim aconteceu o pior. O goleiro Bruno, ele costuma ser aí às vezes odiado, mas estranhamente algumas pessoas admiram muito ele. E em todo caso, o corpo da Elisa Samúdio nunca foi encontrado. E chegamos no último jogador da nossa lista e, como havíamos dito no começo do vídeo, eu tenho certeza que esse caso é o mais bizarro de todos. Fabinho Fontes. Na Copa do Mundo Sub-20 de 1993, o mesmo teve destaque pela seleção, inclusive nesse mesmo ano venceu a competição e após a conquista recebeu o convite do técnico Nelsinho Batista, na época dirigia a equipe do Corinthians e que já tinha até planos para o atleta no elenco profissional. Em 1994, o mesmo recebeu uma oportunidade para jogar a Copa Sub-20, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Também teve um certo destaque e no ano seguinte, em 1995, já estava atuando pela equipe profissional do Corinthians. Mas o mesmo acabou não aproveitando a oportunidade. Em apenas 14 jogos ele fez um gol. Dessa forma ele saiu do clube paulista e rodou por várias equipes, inclusive até fora do Brasil. Chegou a jogar em Portugal, Equador, mas não teve tanto sucesso e acabou retornando aos campos aqui do nosso futebol. Em 1999, de volta ao Brasil, ele acabou rodando por diversos clubes. Inclusive jogou no Bragantino, no Figueirense e anos depois, já no finzinho da sua carreira, jogou pelo Santa Helena, um clube de Goiás. Após o fim da sua carreira, ele teve os seus anos aí de anonimato. Porém, em 2012 voltou a ser matéria dos jornais. E não nada relacionado à sua carreira de futebol, e sim por uma notícia muito bizarra. Ele havia tentado estuprar uma menor de idade na cidade de São Paulo. E a história foi o seguinte: Fabinho estava em um carro de um casal de amigos e em certo momento da viagem, no banco de trás, ele pegou a filha de 5 anos do casal, colocou sob seu colo e desceu as suas calças. A mãe da garota, ao ver isso, prontamente avisou seu marido e em um ataque de fúria espancou Fabinho até a chegada dos policiais. E o mesmo, após ser socorrido pela ambulância, foi levado diretamente ao pronto-socorro com lesões graves, principalmente na área da cabeça. E após saída do pronto-socorro, ele foi levado ao distrito policial da Zona Sul de São Paulo. E ao ser questionado sobre o que tinha acontecido, ele alegou que quando era jogador da base do Corinthians, tinha sofrido diversos abusos sexuais. E isso tinha afetado muito o seu psicológico, fazendo com que ele tivesse esses fetiches com crianças. E após essas declarações de Fabinho Fontes sobre a base do Corinthians, a polícia questionou o responsável pela formação de atletas dos anos 90 do clube, que era Sérgio Alvarenga. E o mesmo disse que desconhecia qualquer atitude dessa índole, mas na época também declarou que caso fosse provado algo, investigações deveriam ser abertas para apuração das informações. Esse caso trouxe também a revelação do goleiro Marcelo Marinho, que
alegou que também tinha sofrido abusos na base do Corinthians em 2005, antes de se tornar jogador profissional. Além do goleiro, teve também o técnico Nelsinho Batista, e alegou que casos de pedofilia era uma coisa normal na base do futebol brasileiro, inclusive nos anos 70. E após toda a apuração da polícia, Fabinho Fontes foi acusado e atualmente, aos 48 anos de idade, ele cumpre pena na penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, na cidade de Tremembé. Isso, esses foram os casos bizarros que a gente trouxe aqui para você hoje. E você que está nos assistindo conhecia algum desses casos? Fora os casos famosos, também tem casos que não são tão conhecidos assim, mas não deixam de ser tão assustadores quanto. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Nos acompanhe também nas nossas outras redes sociais. Estamos no Instagram e na rede vizinha. Também dê uma olhada nas nossas playlists que estão prontas, apenas esperando você para assistir e maratonar elas. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu!